Pessoal, confirma para mim, por favor, se vocês estão conseguindo visualizar minha tela. Só dá um ok aí no chat ou pode falar pelo microfone também que a gente já vai começar a aula, tá bom? Tá todo mundo conseguindo visualizar. Acredito que quem tinha que entrar na aula já entrou, tá bom? Então, a gente já vai dar início. No primeiro momento da aula de hoje, eu deixei uns minutinhos aí para vocês estarem fazendo aquele exercício que eu mandei no grupo. E também estarem preenchendo o formulário que eu mandei, lá no grupo. Alguém não preencheu o formulário, ou alguém não fez o exercício, que aí a gente faz aqui junto, eu ajudo vocês. Pessoal, eu preciso de um feedback aí de vocês. Quem não fez o... Gente, eu tenho a relação aqui de todo mundo que me mandou os exercícios, de todo mundo que preencheu o formulário. Quem aí não preencheu o formulário ou não fez o exercício? Não fez porque não conseguiu assistir. Beleza. Ok. Ô Marlene, você não fez o exercício por causa que você achou difícil ou porque você é, não teve tempo ainda? Oi, Ítalo. Na realidade, eu não assisti a aula, né, ainda, e por isso eu não fiz, tá? Tudo bem. Então, pessoal, vamos fazer o seguinte. Quem ainda não preencheu o formulário porque não assistiu às aulas, assista lá depois, que eu disponibilizei todas as aulas gravadas de uma vez. Então, vocês conseguem assistir tanto no computador como no telefone. Eu sempre indico para assistir no computador, porque no computador vocês têm uma visualização melhor. Assistir na última aula já é suficiente para estar fazendo o exercício da aula de hoje. De qualquer forma, como hoje tem alguns alunos que não estavam na aula passada, eu vou estar repetindo com vocês é, o básico, né? Eu vou dar uma revisão geral do que foi visto, que na aula passada a gente estava com bem menos alunos. Na aula passada, a gente iniciou a ferramenta Google Documentos. É uma ferramenta muito interessante porque ela trabalha na edição de textos, certo? Aí eu faço sempre uma analogia, uma comparação com o Word. Só para mim ter uma noção aqui, quem de vocês já conhece a ferramenta Word? Quem já trabalha com ela, já fez algum texto, já fez algum trabalho no Word? Pode responder no microfone, pode responder. Eu trabalho com ela. Kelly já trabalha, Marlene já conhece, Jaqueline. Então, sim, o Word é uma ferramenta mais comum, porque ela normalmente já vem, a Eponina também, ela já vem instalada no nosso computador. Mas o que acontece? Como todas as ferramentas da Microsoft, a gente tem que pagar por essas ferramentas, obviamente, porque é um pacote chamado pacote Office. Só que como a gente tem sempre um jeitinho para resolver as coisas, você paga ali um técnico de informática, ele vai lá e libera para você o acesso naquele pacote. Aí vem liberado Excel, Word, o Google, o PowerPoint e tal. Mas aqui a gente procura soluções que sejam grátis. A solução para o Google Documento, para o Word, é o Google Documentos. O Google Documentos, para quem já tem alguma familiaridade com o Word, ela é muito similar. Muito similar. Por quê? Você tem todas aquelas ferramentas de edição, por exemplo, edições de fonte, a gente tem várias fontes aqui para serem utilizadas, tamanho de fonte. Deixa eu dar um zoom aqui para melhorar um pouco a visualização. A gente tem aqui opções de formatação, negrito, itálico, sublinhado,
cor de fonte, cor de fundo. Eu vou fazer aqui uma breve edição rápida, porque o objetivo da aula de hoje é outro. Eu só tirei esse primeiro momento para a gente fazer algumas edições. Então, por exemplo, vou digitar aqui o meu texto teste e vou aplicar, por exemplo, um tamanho de fonte. Eu posso vir aqui e escolher, eu quero 30. Eu vou vir colocar uma fonte bem grande. Se eu quiser diminuindo e aumentando de ponto em ponto, eu posso vir aqui, clicar no menos, aí vai diminuindo. Eu posso vir também clicando no mais, ok? Eu posso vir aqui trocar a fonte. Por exemplo, a fonte padrão é a Impact. Mas aí a gente tem outras opções. Por exemplo, a Times New Roman, que é uma fonte serifada, uma fonte um pouco mais que lembra um estilo de jornal. Aí você tem diversas e diversas fontes. Na última aula eu também dei uma explicação de qual a fonte certa para utilizar em cada situação. Porque as fontes elas têm características, então elas carregam aspectos que são vinculados a ela. Por exemplo, uma fonte igual a Comic Sans, é o exemplo clássico que eu sempre dou, ela é uma fonte que ela não passa seriedade, ela passa uma sensação de algo informal. E o que isso traz para a gente? Uma ideia de algo simples ou algo que não seja tão culto. Ou seja, quando que você usa e quando você não usa uma fonte dessa? Você jamais usaria uma fonte dessa para fazer um currículo, para você escrever um e-mail para o seu chefe, um e-mail para o seu professor, porque ali você não está passando a seriedade da situação. E quando que é legal usar ela, então? Quando você, por exemplo, quer fazer um convite de aniversário de uma criança, ou quando você quer escrever uma mensagem de bom dia, algo assim que você queira uma sensação de leveza, ok? Já, por exemplo, uma fonte igual a Roboto, você tem uma fonte bem mais séria, uma fonte que não tem brincadeira, não tem ali aquela sensação de algo informal, você tem formalidade. Junto dela você tem outras fontes também. Por exemplo, a Georgia é outra fonte bacana para situações mais sérias. Você também tem fontes que simulam uma escrita à mão. Uma bem interessante que tem aqui, olha, é essa Pacífico, por exemplo, é uma fonte que parece que você foi lá com o pincel e escreveu. Então, sim, se esse for o seu objetivo, ótimo. Mas se não é, não utilize. Além disso, a gente tem todas aquelas edições padrões, né, que seriam negrito, que é para você deixar a fonte mais forte, itálico, que é para deixar a fonte de lado, sublinhado, que é para fazer um risquinho por baixo, cor de fonte e cor de fundo, que a gente aqui chama de cor de destaque. Ok? Então, por exemplo, eu coloquei todas essas edições e depois eu consigo remover elas, porque a gente tem uma ferramenta que chama remover formatação. No de vocês ele já vai aparecer assim, ó. Ele já vai aparecer aqui no final, mas como aqui eu estou dando um zoom para o pessoal que está no telefone conseguir enxergar melhor, eu vou clicar aqui, ela vai aparecer aqui para mim, olha. Então eu vou vir e limpar a formatação. Quando eu limpo a formatação, eu tiro tudo que eu fiz, inclusive qual a fonte que eu tinha utilizado e qual o tamanho. Olha como estava, como estava e como ficou, ok? E todas essas edições a gente consegue colocar elas também por atalho. Por exemplo, para mim colocar um negrito, eu utilizo um atalho Ctrl B. Eu observo e a fonte entrou em negrito sem eu precisar vir aqui e clicar. Olha, eu simplesmente cliquei em Ctrl B e a edição entrou. Eu poderia, por exemplo, clicar em Ctrl I para colocar o itálico, Ctrl U para colocar o sublinhado. E o mesmo atalho que coloca, ele também tira uma edição. Então, Ctrl B eu tiro o negrito, Ctrl I eu tiro o itálico, Ctrl U eu tiro o sublinhado. A cor de fonte e cor do texto, a gente tem que estar clicando por aqui, ok? Outra coisa que eu mostrei também foi a questão do link. Então, a gente consegue vir aqui e adicionar um link, por exemplo. Eu quero adicionar um link para o site do Facebook. Eu venho aqui, olha, abro o site do Facebook. Aí eu quero colocar o link do meu perfil. Eu vou vir aqui, pegar o meu perfil no Facebook. Vamos supor que esse aqui fosse o link do meu perfil. Na verdade, aqui a gente sabe que é o link para a gente criar uma conta no Facebook, né? Então, a gente vai vir aqui, copiar esse link e
Eu vou agora colocar ele no meu texto, ok? Eu vou vir e colocar assim, ó, Facebook. Eu quero que essa palavra jogue para mim naquele link. Eu venho aqui e coloco o link dele. Calma aí, deu erro. Facebook. Eu quero colocar o link aqui. Ok, eu vou aplicar. Agora olha que interessante. Eu tenho uma palavrinha e dentro dela eu tenho um link. Se eu clicar nela aqui, olha o que eu observo. Eu estou vendo que está jogando para mim nesse site. Olha, eu vou até fechar ele aqui para a gente não confundir. Se eu clicar aqui, observa que vai abrir para mim o site do Facebook de criar uma conta. Se eu tivesse colocado o link de meu perfil, ele já ia abrir direto o meu perfil. Isso eu posso fazer com qualquer site que a gente quiser. Ok? Eu poderia também vir aqui e mudar essa formatação, porque aqui ela está em azul e está itálico, e está em negrito, né? Desculpa, não, está itálico, não, está sublinhado. Vamos supor que eu queira que ela fique sem ser sublinhado, né? Eu quero que ela fique normal, digamos assim. Como que eu faço? Eu venho aqui e retiro as edições. Retiro o itálico, desculpa, gente, retiro o negrito, retiro o sublinhado e mudo a cor de fonte para preto. Ou seja, agora eu estou vendo um texto que aparentemente é normal, ou seja, não tem nenhuma edição nele, porém eu sei que dentro dele eu tenho esse link, ok? Também mostrei sobre a questão de adicionar comentários, que é uma parte muito interessante quando você trabalha em conjunto com outras pessoas no mesmo documento, igual, por exemplo, eu venho aqui e adiciono um comentário. Eu posso vir citar uma pessoa nesse comentário. Deixa eu voltar aqui, que aí vocês visualizam da forma correta. Eu posso vir aqui e adicionar um comentário. Essa parte, gente, eu detalhei direitinho lá na aula gravada. Eu comentei, descomentei, citei pessoa, finalizei discussão. Eu não vou entrar tanto em detalhes nessa parte aqui, porque o objetivo agora não é refazer a aula passada, é simplesmente revisar o que foi visto, ok? Aí depois eu também mostrei sobre a questão de alinhamentos que a gente tem. O alinhamento padrão, que é o alinhamento à esquerda, a gente tem alinhamento ao centro, alinhamento à direita e alinhamento justificado. O alinhamento justificado a gente consegue perceber quando a gente tem mais textos. Então, por exemplo, eu vou vir aqui e colocar aqui mais até esse espaço daqui, ó. Ok, ok. Aqui a gente já vai conseguir observar. Aqui é só para a gente eu mostrar o que é o alinhamento. Ok. Vocês observam que o texto, quando você alinha ele à esquerda, ele fica com essa diferençazinha de espaço. Da mesma forma que se eu alinhasse à direita, ele ficaria também com esse espaçozinho. Porém, quando eu justifico ele, ele fica o mesmo tanto à esquerda, ele fica à direita. Para isso, ele vai criar espaços entre ele para poder justificar. Ok. Depois disso, eu também mostrei para vocês a questão do espaçamento, né, que é o espaçamento entre linhas. A gente pode vir, por exemplo, o espaçamento normal é o espaçamento de 1,15, mas eu posso vir e colocar um espaçamento de 1,5. Aí vocês observam que entre uma linha e outra, você tem esse espaço. Se eu quiser, eu posso diminuir também o espaçamento, eu posso vir colocar um espaçamento simples, eu posso vir e colocar um espaçamento personalizado, igual, por exemplo, o espaçamento simples é 1. Se eu vier e colocar 8, 0,8, o que vai acontecer? Ele vai ficar um espaço menor ainda, então você observa que o espaço entre uma linha e outra diminui. Aí tem também o espaçamento entre parágrafos, mostrei também as listas que a gente tem, ok? Vamos lá, lista com verificação é essa lista que a gente consegue marcar os itens. Aí, por padrão, ela tem essa opção que risca o item. Eu dei o exemplo de onde que a gente utiliza, como que ela é bacana. Mostrei também sobre a questão do alinhamento aqui, olha, que por padrão ela vai vir
mais à esquerda, mas a gente consegue trazer ela um pouquinho mais para dentro, olha. Aqui, ó. Olha que bacana, ela fica alinhada com o texto. Eu posso desativar essa opção também de lista de verificação. Tem também lista com marcador, que é a bolinha no caso. Aí tem opções de marcadores. Até um zoom aqui para vocês visualizarem melhor. Mostrei também a lista com numeradores, que aí a gente tem números ou letras. Aí tem os subníveis, né? Que aí fica dentro assim, ó. E tem mais um subnível no caso. Dei exemplos também de opções de personalização. Mostrei o recuo do texto, que é quando o texto todo entra mais para a direita. Você pode voltar também. Mostrei também sobre as reações, né? Quando você trabalha com um documento compartilhado, você consegue reagir a um determinado assunto. Então, por exemplo, eu tenho aqui emojis que a gente pode utilizar. Esse texto em específico fica com uma reação. Isso tudo faz parte do compartilhamento, né? Mostrei também como que faz o download aqui do documento para você abrir ele, por exemplo, no Word, se você quiser abrir ele em PDF. Mostrei também o compartilhamento, né? Você vem aqui e compartilha o documento, aí você vem e adiciona o e-mail da pessoa, ou pode fazer igual eu fiz, por exemplo, eu peguei o link aqui do documento que eu queria que vocês acessassem e mandei o link para vocês, ok? Vou só mostrar como que eu quero que vocês façam o exercício que ainda não fez, ok? Por exemplo, o documento que eu mandei para vocês é esse documento aqui, olha. Esse documento aqui, ó, exercício Google Documentos. Um exercício bem simples, bem rápido, bem fácil. Como que funciona ele? Eu dei aqui o exercício e dei para vocês a permissão de leitor. Então, na verdade, vocês vão ver o documento desse jeito aqui, olha. Vocês vão ver o documento desse jeito. Eu não quero que vocês venham aqui, olha, cliquem em arquivo e na verdade, até ótimo, está até bloqueada essa opção, porque está permissão só de leitor. O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês digitem isso aqui, ó, o que é as ferramentas Google. Vem aqui e digita esse textinho. E aí o título, eu quero ele desse jeito, olha, fonte Roboto, alinhamento centro, tamanho 14, beleza? O texto, como é que eu quero o texto? Eu quero ele em Times New Roman, alinhamento justificado, tamanho 12, espaçamento em meio, não quero espaço nem antes e nem depois do parágrafo, e o parágrafo ele deve ser tabulado, ou seja, tem que ter esse espacinho aqui, olha. Só isso. Ah, professor, é um exercício simples? É o primeiro exercício da aula, então assim, tá tranquilo, é para ser fácil mesmo. Ao longo da semana eu vou mandar outro exercício também. Então, quem não fez esse, faz esse, depois faz o outro, que aí vocês vão praticando, gente. O Google Documentos tem que ter prática, tá bom? Tem que abrir, fazer, praticar, porque senão não vai pegar. É uma ferramenta, assim, complicada. É uma ferramenta que tem muitos detalhezinhos, tem muitas coisinhas que podem ser feitas, tá bom? Beleza, então. Sobre esse exercício, alguém ficou com alguma dúvida? Não. Tá tranquilo, né? Beleza, então. Então, quem não me mandou o exercício ainda, me manda, tá bom? Eu só preciso disso daqui, olha. Esse título e esse texto, dentro dessas formatações que eu pedi. E também, por esse exercício, por ele ser fácil, eu espero que todo mundo faça e que todo mundo faça certo, ou seja, aplique as formatações que eu pedi. A partir disso, eu vou entender que todo mundo está conseguindo acompanhar o exercício, está conseguindo acompanhar a aula, está conseguindo entender o que eu estou falando aqui e também tá gostando, né? Porque assim, se você pegar e não fazer, eu vou entender que você não está gostando aqui do conteúdo. Então, isso é até uma forma de eu medir se o pessoal tem gostado do conteúdo. E outra coisa também que é muito importante é vocês preencherem o formulário, ok? Quem não preencheu o formulário, rapidinho, entra lá, responde as perguntinhas, que aí a gente tem uma base de dados para entender como que vocês estão no momento e como que vocês
acham que o curso pode melhorar. Inclusive, a gente vai estar atendendo as melhorias que foram sugeridas lá, ok? Perfeito, então, pessoal. Eu vou voltar aqui no documento da nossa aula de hoje para a gente ver os tópicos da aula de hoje. Ok, pessoal. Na aula de hoje, o primeiro assunto que a gente vai ver é sobre as questões das imagens. Na primeira aula, eu até cheguei a mostrar um pouco sobre imagens, mas a gente não entrou tanto em detalhes, porque eu queria abordar isso na aula de hoje, ok? Para a gente inserir uma imagem no nosso documento, a gente vem aqui nesse símbolozinho de inserir imagem e a gente tem várias opções. Por exemplo, a gente tem fazer upload do computador, ou seja, eu vou lá no meu computador, vou procurar entre as imagens das minhas pastas qual imagem eu quero. Então, por exemplo, eu venho aqui fazer upload no computador e agora eu vou escolher. Aqui eu já caí na pasta que eu faço, que eu deixo para o curso, mas se caso não tivesse aqui, vocês iriam vir em documentos, em imagens, vocês iriam procurar, né? Vocês iriam caçar aonde que está dentro do seu computador. Então, por exemplo, eu quero adicionar essa logo aqui, olha, a logo do City Nova. Eu venho aqui, clico na imagem que eu quero e clico em abrir. Quando eu fizer isso, a imagem vai vir para o meu documento. Mas o que acontece quando eu coloco essa imagem do meu documento? A primeiro momento, o que eu percebo? Eu não consigo arrastar ela, olha. Eu quero trazer ela aqui para baixo, olha, eu pego ela aqui, olha, ela não vem. O que isso quer dizer? Quer dizer que o alinhamento dela, ou seja, a posição que ela está ali no meu documento, não me permite isso. O que eu consigo fazer a primeiro momento? Eu consigo aumentar, diminuir ela. Eu consigo vir aqui e aumentar ela pela direita? Consigo, mas o que acontece? Eu perdi a proporção. Ou seja, a imagem agora ela não está mais bem proporcional. Ou seja, a proporção dela não está correta. Da mesma forma que se eu aumentasse ela por aqui também, eu perceberia que eu estaria alterando a proporção dela. O que eu faço para aumentar e diminuir a proporção? Aumentar e diminuir o tamanho mantendo a proporção. Eu posso vir pelas alças dos extremos, né? Eu posso vir aqui, olha, aumentar ela por aqui, diminuir por aqui, diminuir por aqui, ou diminuir por aqui, olha. Na verdade, essa daqui também. Ok. Porém, eu posso vir aqui, olha, nas opções de imagens. Olha que interessante, eu tenho aqui uma opção chamada tamanho e rotação. Por padrão, essa opção bloquear proporção, ela já fica ativada. Então, se eu vier aqui, olha, ela atualmente ela tem 8,77 centímetros. Então, considerando que isso aqui é uma folha A4, olha a quantidade da largura da folha que eu utilizei. Se eu vier aqui e falar, agora eu quero que ela tenha 10 centímetros, ela vai alterar proporcionalmente a altura. Ó, 8. Olha, para 8 centímetros, ela tem 5,36 de altura. Se eu vier aqui e aumentar somente a altura, eu quero que ela tenha 8 de altura. É o equivalente a 11,94 de altura. Então, vocês percebem que isso impacta diretamente no como que você vê a imagem. Outra coisa, por exemplo, você pode também trabalhar com a escala. O que seria a escala? A escala 100% é como que você coloca a imagem. Ó, vou até colocar uma outra aqui para a gente comparar. Ó, vou colocar a mesma imagem de novo, para a gente ter uma comparação. Ó, quando a gente coloca a imagem, a gente observa que ela vem com a proporção original. Então, ou seja, a escala aqui ela está original, está em 100%. E se eu quiser que ela fique 200%, ou seja, ela vai ficar o dobro do tamanho da imagem original. Mas eu não quero, eu quero que ela volte aqui, ó, 100% dela. Ok.
que eu consigo fazer aqui também? Eu consigo destravar essa opção, né? Aí na hora que eu alterar a altura, igual para a largura, se eu colocar em 10, ela alterou somente a largura, sem alterar a altura. Beleza. Aí se eu criar aqui uma proporção de 10 para 5,57, eu posso vir e travar ela aqui agora. Agora ela vai aumentar proporcionalmente a essa nova escala que eu criei. Só que não é uma escala ideal. Por quê? Eu percebo que a imagem ela está meio que comprimida. Vou voltar aqui como ela estava. Ok, agora ela está na proporção correta. Eu posso vir também trabalhar com ângulos, ou seja, eu vou rotacionar a imagem. Eu poderia vir aqui e girar ela 90 graus direto, olha. Ou seja, ela está assim, ela vai fazer esse movimento para cá, olha. Se eu fizer mais um, ela vai ficar de cabeça para baixo. Se eu fizer mais um, ela vai ficar com essa pontinha aqui para cima. E se eu fizer mais um, ela vai voltar para o original, ou seja, eu dei uma volta completa. Isso aqui eu estou girando de 90 em 90 graus, mas eu poderia vir aqui e girar ela apenas 45 graus, ou seja, ela só deu uma caidinha. Ou eu poderia ter vindo e colocado 15 graus nela, por exemplo. Ela só deu uma caidinha menor ainda. Agora eu poderia colocar mais de 90 também. Poderia vir aqui e colocar 100. Ou seja, ela já começou a rotacionar. Então, se a sua intenção é trabalhar na rotação da imagem, você pode ajustar ela de acordo com a sua necessidade. Beleza, então. O que mais que a gente consegue fazer com relação a essa imagem? A gente pode mexer no ajuste de texto. No caso, é a posição que ela vai ficar com relação ao nosso texto. Inline ao texto é essa opção aqui, olha, que ela fica bem pareada. Eu posso vir e colocar em ajustar ao texto também, olha. Eu posso vir... Aqui a gente não está vendo o que está acontecendo porque a gente não tem texto. Eu vou colocar aqui um texto para a gente. Eu vou pegar um textozinho, o mesmo textozinho que eu usei na aula passada. O que é o Google? Vou pegar esse aqui, ó. É só um textozinho básico. Vou colocar ele aqui. Ah, veio desse jeito, gente? Bem simples, só tirar a formatação. Olha que simples. Ó, aqui a gente já está observando o que aconteceu, ó. Quando a gente coloca em ajustar com o texto, na hora que eu venho e trago essa imagem para junto aqui do texto, olha, ela vai abrindo espaço. Ou seja, ela vai criando ali o ambiente para ela ficar. E isso é ajustar. Porém, o texto ele vai para cima, para baixo, para os lados, ou seja, a imagem fica dentro do texto. Só que se eu vier e colocar essa opção quebra de texto, vocês vão observar que não vai ter espaço na lateral. O texto só vai ficar em cima e embaixo, ou seja, o texto vai ser quebrado. Se eu colocar atrás do texto, obviamente, ela vai ir por trás, né? Ela não altera o que está na frente. E na frente do texto, ela vai tampar o texto, ela não vai ajustar. Então, a gente tem essas 5 opções de alinhamento. Porém, quando a gente ajusta ela inline, que é essa opção aqui, ó. Inline não. Ajustar ao texto e... na verdade, ajustar. A gente tem essas opções de margem. O que são essas opções de margem? É o quanto vai utilizar daqui, olha. Quanto a gente vai utilizar ao lado do texto. Se a gente vier aqui, olha, e zerar o superior, olha o que acontece. Deixa eu ver. Ah, essa imagem aqui não deu certo, não. Ok. Na direita aqui deu para perceber, olha. Quando a gente colocou margem 0, ela trouxe o texto, olha, bem próximo aqui bem próximo aqui à imagem. Ó, eu vou colocar uma margem aqui bem maior, 10 centímetros. 10 centímetros até superou, né? 1 centímetro. Olha aqui, ela está em 1 centímetro de distância do texto para a imagem. Se eu vier aqui e zerar essa margem, o texto vai ficar coladinho na imagem. A primeiro momento a gente não percebe que essa imagem é de fundo branco. Deixa eu colocar uma outra imagem aqui que vai dar para a gente assimilar melhor essa ideia. A imagem aqui, por coincidência, todas aqui tem um fundo branco. Essa daqui não tem um fundo branco, né? Ela tem um fundo... Ok. Ó, ela está com margem 0,32. Eu vou colocar a margem 0. Ó,
colou aqui na direita, superior. Ah, tá. Deixa eu colocar aqui mais. Viu? Agora deu pra gente perceber, olha. Ó, isso aqui tá com a margem de 1 centímetro, ou seja, superior na parte de cima da imagem. E agora se eu colocar 0, o texto vem e cola. Ok. Então, essas questões de imagem servem para isso, para quanto ao lado da imagem a gente vai poder utilizar. Ok? No caso, se a gente deixar tudo 0, 0, 0, a imagem vai ficar bem próxima do texto. Tá certo? Além disso, a gente tem opções de posição, que no caso seria mover com o texto ou fixar na posição da página. Se eu fixo na posição da página, ela vai meio que alinhando para você com relação ao centro aqui, olha. Só que essa parte aqui eu não vou entrar por enquanto ainda não. A gente pode também escolher com relação ao eixo XY, seriam coordenadas, né, cartesianas, mas eu também não vou entrar em detalhes aqui. Eu quero essa parte aqui de cores, seria para a gente mexer diretamente na tonalidade da imagem, igual, por exemplo, eu posso vir e aplicar um filtro verde. Aí vai ficar tudo verde, ó, verde escuro, verde claro. Ou eu poderia, por exemplo, também aplicar um vermelho. Então, sim, essas opções aqui você tem várias opções que trabalham diretamente na cor da imagem. Outra coisa que a gente também consegue é os ajustes, igual, por exemplo, deixa eu voltar aqui, olha, e tirar essa formatação. Ah, não, pode ser. Pode ser essa... Pode ser esse vermelho aqui, dá pra gente explicar com ele. Eu consigo também colocar a questão da transparência, que a imagem ela vai ficando um pouquinho mais sumida. Eu consigo trabalhar no brilho também da imagem, consigo deixar ela mais forte, consigo diminuir aqui o contraste dela. Então, assim, você vai percebendo que a imagem vai quase sumindo. Então, sim, se você precisar dessas opções, você pode vir aqui e colocar elas. Porém, a gente tem outras formas também de adicionar imagens no nosso documento. A gente pode vir aqui na guia inserir. Na verdade, pode ser por aqui também, né? Na verdade, a gente pode fazer pesquisa na web, igual, por exemplo, eu não tenho uma imagem no meu computador, mas eu quero colocar. Eu quero colocar a imagem de um coração, por exemplo. Coração. Ok. Vou vir aqui, coração PNG. Perfeito. Ele vai pesquisar no Google. Ah, gostei desse coração. Vou clicar e vou colocar ele no meu documento. Olha que interessante, eu nem tinha essa imagem no meu computador, mas agora eu consigo vir e colocar ela para me utilizar. Olha que bacana. Vou colocar ela atrás do texto aqui. Olha que bacana. Então vamos supor, se eu quisesse colocar essa imagem atrás do meu texto e um texto na frente. Ah, o vermelho do coração está atrapalhando a gente ver o que está escrito. O que a gente faz? A gente vem aqui nas opções de imagem e aumenta um pouco a transparência. Olha, a gente vai deixando ela mais fraquinha, olha. Aí agora a gente tem um coraçãozinho lá no fundo, ó, que não atrapalha a gente ler. Então vamos supor que você está fazendo um trabalho de escola, está fazendo uma mensagem, né, bem bonita para os professores, para os alunos. Aí a gente tem essa opção, que aí a gente deixa ela bem fraquinha lá no fundo, ok? A gente também consegue adicionar uma imagem do Google Drive. A gente pode vir aqui, olha, e buscar no nosso Drive. Então, por exemplo, a imagem está lá no Google Drive, não está no nosso computador. A gente consegue vir aqui e adicionar ela, olha. Pegar, por exemplo, a imagem diferente aqui, olha. Pegar essa... O problema é que as imagens que eu tenho aqui são quase tudo iguais. São as imagens que eu utilizo nas aulas. Vou pegar esse símbolo do Google Meet, do Gmail aqui. Vou colocar ele. Ok. Vou colocar o alinhamento dele atrás. Olha aqui que bacana. A gente também tem opções de cortar, igual por exemplo, essa imagem ela veio com uma borda em cima e uma borda embaixo. Eu posso vir aqui, ó, nas opções de cortar. Eu removo, ó, a parte que eu não quero. Calma aí. Aqui, ó, opções de cortar.
dou um Enter, beleza, agora eu tenho uma imagem mais menor, no caso. Eu poderia ter, olha, se eu colocar ela na frente do texto, como ela é uma imagem PNG, ela não fica com esse fundo branco todo, só onde tem a parte da imagem em si. A gente também consegue colocar a imagem pelo URL. Essa opção é muito bacana também. Então você pode vir, por exemplo, num site que você queira. Deixa eu pegar um site aqui, é o Stoke. Stoke ele é um site de imagens, um banco de dados de imagens. Vou pegar aqui. Pode pegar esse aqui. Esse aqui é outro banco de imagens que a gente tem. Olha, interessante. Eu quero essa imagem aqui, olha. Por exemplo, eu quero adicionar essa imagem dentro do meu documento. Porém, eu não tenho, vamos supor, eu não quero baixar essa imagem no meu computador. Eu só quero colocar ela lá. Com o link dessa imagem, olha que interessante. O site está carregando aqui. Nossa, esse site está pesado. Ou a minha internet aqui que está muito ruim. Ah, tá. Copiar endereço. Só para a gente confirmar se a gente está com o endereço da imagem mesmo. Ok, observa que eu tenho um endereço da imagem, não é um endereço do site todo, né? Eu vou vir aqui agora, por exemplo, ó, vou vir inserir a imagem por link. Eu vou vir colar o link da imagem, ele vai verificar para mim, identificou a imagem que é, e agora eu venho e coloco ela. Olha que interessante. Agora eu tenho uma imagem que eu peguei de um site e coloquei ela aqui. Aí com essa imagem, eu posso fazer todas aquelas edições, né, que a gente já conhece, né? Eu posso vir, adicionar ela atrás do meu texto, posso vir, adicionar ela na frente, posso vir, deixar ela transparente. Olha que bacana. Vou vir ajustar ela aqui, olha, para ela ficar de acordo com o tamanho do meu texto. Então, vamos supor que essa imagem tivesse a ver com o que eu estivesse escrevendo. Olha que bacana. Eu consegui uma imagem de um site qualquer. Outras opções que a gente também é colocar a borda da imagem. Deixa eu desativar essa transparência. Ó, vamos supor que eu queira uma borda na minha imagem. Como que eu faço? Ó, eu posso vir aqui, ó, nas opções de borda. Ó, olha que interessante. Deixa eu fechar essas opções de imagem aqui. Ó, venho aqui, ó, clico na imagem que eu quero colocar a borda. Venho aqui, ó, em espessura de borda. Vamos supor, em espessura de 1 ponto, é uma bordinha bem fininha. E assim vai aumentando, olha. 2, 3, 4, se eu colocar uma borda de 8, eu vou ficar uma borda bem mais grossa. Eu poderia vir mudar a cor da borda, se eu quiser uma borda vermelha. Aí a gente pode também pesquisar por uma cor e tal. Vamos supor, eu não quero uma cor padrão, né, que a gente tem aqui. Aqui a gente tem cores pré-escolhidas. Esse vermelho não está muito bom, não gostei de nenhum tom de vermelho. Eu venho aqui, olha, eu quero um vermelho mais ou menos assim. Ah, não, eu quero esse vermelho aqui. Aí você vai e pega o tom de vermelho que você quer. Ó, você percebe que ele é um pouquinho mais claro. Aqui a gente tem a opção de redefinir a imagem volta, né, sem a borda. Opção de corte, né? Essa daqui eu já tinha até mostrado. Eu quero aqui, ó. Aí a gente vem, ela já corta e a borda já vem junto. Ah, quero a borda roxa. Você vem, coloca roxo. Ah, não, eu quero um outro tom de roxo. Eu não quero esse roxo aqui. Mas esse aqui é meio rosa, né? A gente pode vir aqui, olha, e pesquisar. Eu quero mais ou menos assim, ó. Pronto. Aí você vem, coloca só na tonalidade que você quiser. Ok? Beleza, eu acho que com isso a gente resume bem as opções de imagem, né? A opção de substituir imagem também, que é no caso você pega essa imagem e troca por outra, mas é a mesma coisa de você vir aqui, deletar e colocar outra. Essas duas opções aqui eu não falei delas porque a câmera ela só vai funcionar, ou pelo menos ela vai funcionar melhor, quando você tiver com o Google Documentos no telefone, que inclusive foi uma coisa que eu falei para um aluno hoje. Ele tentou abrir o exercício no telefone. Mas, gente, é o seguinte,
Essas ferramentas que a gente mostra aqui, elas são ideais de serem abertas no computador. Por quê? No computador você vai visualizar melhor, você vai conseguir fazer o exercício de uma forma correta e, principalmente, você vai conseguir praticar melhor, porque você vai ver as coisas de uma forma mais ampla. No telefone, você consegue fazer? Beleza, você consegue, mas você tem uma visualização reduzida, ok? Então, essa parte do Google Fotos aqui é normalmente quando a pessoa tem o aplicativo Fotos no telefone, aí você consegue pegar uma foto daquela lá do seu Google Fotos e trazer para cá. No caso, o meu não tem, né? Mas aí é isso. Essas duas opções aqui eu não quis mostrar porque elas são mais vinculadas ao telefone. Mas eu prefiro que vocês façam as aulas no computador, porque vocês vão conseguir visualizar melhor os conteúdos. Depois, Dalva levantou a mão, pode perguntar? Então, como fazer isso no Word? Desculpa, o áudio falhou. Assim, eu gostaria de saber como coloca essas imagens no texto no Word. Como que coloca essas imagens no Word? Não, você está pondo a imagem no meio do texto. Calma aí. É porque parece que na hora que você está falhando, o áudio tá dando uma falha. Você quer saber como... Eu vou escrever. Oi? Então, eu vou escrever isso. Beleza, escreve aí que vai ser melhor, por causa que parece que o áudio tá dando umas cortadas, aí não tá dando pra ouvir direito, não. Até que ela escreve a pergunta dela, pessoal, se caso eu não ver que vocês levantaram a mão, vocês podem abrir o microfone e falar, professor, só uma dúvida e tal, porque às vezes eu vou direto aqui, se eu não ficar vindo aqui no Meet para poder ver se vocês levantaram a mão, aí eu não consigo ver quando tem pergunta, tá bom? Mas beleza então. Então essas são as opções de imagem que a gente tem. Além disso, a gente tem outras coisas que a gente consegue estar colocando no nosso documento. A gente consegue também estar colocando, olha, a guia aqui de inserir, a gente tem, você faz no Word para colocar uma imagem. Então, dá, Isso. beleza, agora eu peguei a pergunta. No Word tem uma guia inserir e tem adicionar imagem. Porém, o que eu indico para os alunos é o seguinte: já que a gente já está aprendendo a ferramenta de Google Documentos, o que você acha de você tentar fazer o que você já ia fazer no Word aqui? Porque, por exemplo, tudo que você faz no Word, você faz aqui. Porém, a diferença é que você tem uma dinâmica muito maior. Ou seja, se você precisa compartilhar esse documento com alguém, é bem simples, super fácil. Você vem aqui em compartilhar e manda o documento para a pessoa. Por exemplo, no Word, para você compartilhar um documento, tem formas online de fazer, mas o mais normal que a pessoa faz é o seguinte: ela pega o arquivo, vai lá no e-mail e manda o arquivo para a pessoa. Então, sim, isso te dá muito mais trabalho. O objetivo desse curso é que vocês utilizem essas ferramentas no dia a dia de vocês. Ou seja, em vez de você utilizar um Excel, use o Google Sheets. Em vez de você utilizar o Word, use o Google Documentos, porque são ferramentas online, você não precisa instalar elas no computador, você consegue assim, você tem muito mais praticidade, entendeu? Entendi. Ok, então. Aí a gente também consegue inserir aqui no nosso documento os emojis, que são aquelas, os emojizinhos que a gente tem igual a gente tem no WhatsApp, igual a gente tem Facebook e tal, aqueles emojizinho rindo, emojizinho chorando. Então, assim, se você quiser dar um pouco mais de graça ao seu documento, se você quiser deixar seu documento mais caricato, né? Digamos assim, o seu documento mais engraçado, não sei, né? Em algumas situações você pode vir aqui e inserir.
Outra ferramenta também de inserção que é muito interessante são as tabelas que a gente tem. Por exemplo, se você quiser adicionar uma tabela de 2 por 2, ou seja, 2 linhas por 2 colunas. Na parte de cima aqui, ó, você vem selecionando o número de colunas e para baixo você vai selecionando o número de linhas. Você pode vir, olha, adicionar até uma tabela de 20 por 20. Mas vamos adicionar aqui, por exemplo, uma tabela de 2 por 2, ou seja, 2 linhas por 2 colunas. Aí aqui você vai ter todas aquelas ferramentas de edição, igual por exemplo, deixa eu adicionar uma tabela maior aqui. Eu posso vir, por exemplo, eu quero lançar nota de alunos, né? Eu vou vir aqui, inserir uma tabela de 3 por 6, por exemplo. Aí nenhuma aqui eu coloco o nome do aluno, a turma dele e a nota. A gente trocar, igual vocês viram aqui que eu troquei de uma para outra, é bem simples. Vamos supor, eu estou aqui no aluno, eu vou lançar João. Aí para mim pular para essa célula, né, que quando a gente tem um encontro de uma linha com a coluna a gente chama de célula, para a gente pular para essa próxima célula, a gente dá um tab. Aí ele pula para cá. O João ele é qual turma? Ele é da turma D. Qual a nota que ele tirou? Ele tirou 10. Eu venho, Enter. Não, na verdade o Enter a gente coloca uma linha, né? Tá certo. Aí agora eu vou vir a Maria. A Maria da turma E. Qual a nota que ela tirou? Então sim, você tem uma tabela, né? Para você usar quando você precisar. Você tem aqui opções também de mesclagem, né? Que é quando você junta as linhas e colunas, por exemplo. Eu quero juntar essas duas células aqui, ó. Seleciono as duas, botão direito, mesclar. Aí se torna uma célula só. A gente tem também opções de excluir. Posso vir aqui, olha, excluir a linha. Aí vocês viram, olha, a gente tinha 3 linhas, agora a gente passou a ter 2. A gente pode vir aqui também excluir uma coluna inteira. Ó. Vim aqui excluir a coluna, aí agora a gente só tem a turma e a nota. Deixa eu ver outra opção. Essa parte aqui de tabelas, depois a gente vai ter uma aula mais específica sobre ela. Mas é bacana também, quando a gente precisa adicionar uma tabela no nosso documento, a gente tem estas opções. Eu vim aqui, excluir tabela. Ok. Deixa eu ver aqui quais tópicos que eu marquei para essa aula de hoje. Tá, ela não veio puxando os tópicos da aula de hoje, mas eu tenho aqui. Tá. Sobrescrito, maiúsculo e minúsculo. Ok. Beleza, então. Sobrescrito e subscrito é quando a gente quer escrever, por exemplo, porcentagem. Se eu quiser escrever 10 elevado a 2, aqui tem um 2. Vou dar um zoom aqui para vocês verem melhor. Aqui tem um 2 aqui em cima, correto? Eu vou colocar o 2, vou selecionar ele, vou vir aqui na guia formatar, vou vir aqui, olha, em texto e vou vir aqui, olha, em sobrescrito. Aí a gente vai ficar com 2. Então, se você quiser escrever potência, qualquer coisinha que fique em cima, a gente vem aqui, olha, fazer outro exemplo, ó. 3 elevado a 8. Eu venho, seleciono o 8, formatar, texto, sobrescrito. Que na verdade é a mesma coisa do atalho Ctrl mais, né? 5 elevado a 6. Vou aumentar aqui. 5 elevado a 6. Se eu der um Ctrl, na verdade Ctrl ponto, formatar. Ctrl ponto. Por que ela não foi Ctrl ponto? Mas ok, formatar, texto sobrescrito. Tá, já entendi. É por causa que essa daqui que está como a sobrescrita. Agora
agora sim, ó. Ponto, ok. Beleza, então. Ok? A gente pode vir aqui também e adicionar por baixo, né? No caso, vamos supor, se eu quero escrever a fórmula H2O. H2O. Esse 2 ele tem que ficar pequenininho, né? Por baixo do H. Isso a gente chama de subscrito. Eu posso vir aqui, olha, subscrito. Aí fica esse 2zinho pequeno. E isso a gente pode usar também em outras situações. Então, sim, é basicamente isso aqui. Quando você quer um númerozinho por baixo ou um númerozinho por cima. A questão do maiúsculo e minúsculo, isso é bacana também. Por exemplo, às vezes você quer uma palavra toda em maiúsculo. Você não quer escrever aquela palavra toda de novo, a gente pode vir aqui em formatar, texto, uso de maiúsculas, letras maiúsculas. Aí agora ele transforma toda a palavra em maiúsculo. Da mesma forma, eu consigo vir e transformar em minúsculo. Aí ele vem tudo minúsculo. Ou eu posso vir e colocar todas as palavras começando com a primeira letra maiúscula. Olha que interessante. Agora observa, ó, cada primeira letra das palavras, e quando é uma palavra só, no caso é uma letra só, ele vem e coloca também todas em maiúsculo. Então, por exemplo, se você precisar fazer isso, você tem uma ferramenta para isso. Deixa eu ver mais o que eu... tá. Eu preparei um exercício prático também. O exercício ele envolve formatação de imagem. No caso, depois eu vou mandar ele para vocês e tal, mas eu quero que vocês adicionem uma imagem no documento das 3 formas que eu te mostrei, né? No caso, via download, pesquisar na web, se você tiver alguma imagem no Drive, e via link. Eu quero que vocês façam as 3. E com cada uma dessas 3, eu quero que vocês apliquem aquelas formatações, né? Mudar a cor dela, adicionar uma rotação, adicionar transparência. Formatações que vão trabalhar ali dentro dos ajustes, né? Das opções de imagem. Colocar borda. É justamente para vocês praticarem o que a gente está vendo aqui na aula. Uma coisa que eu vi que alguns alunos acabaram comentando, né, lá nas opções de sugestão, é que às vezes eu passo muita coisa numa aula só. E eu imagino que isso seja um pouco maçante. Igual, por exemplo, na última aula eu introduzi muitos conceitos aqui para vocês. Então, assim, eu vou estar tentando fazer aulas um pouco menor, só que com os conteúdos que eu quero passar. Igual, por exemplo, eu poderia passar mais um monte de conteúdo hoje para vocês, mas eu vou preferir passar um pouco menos de conteúdo, que é para a gente conseguir pegar melhor. O que vocês acham dessa ideia, né? Conversar aqui com vocês. O que vocês acham dessa ideia? Por mim tá tranquilo. Vocês preferem que eu dê as 2 horas de aula com muitos conteúdos ou que eu dê menos conteúdo para vocês pegarem melhor? Porque assim, tudo que eu der depois eu vou cobrar. Igual, por exemplo, dei para vocês hoje na parte de imagens e tabelas. Então depois eu vou passar exercícios em cima dessas partes. Agora, se eu passar mais 3, 4 conteúdos, eu vou cobrar 3, 4 conteúdos. E, gente, é muito importante fazer os exercícios, tá bom? Eu sei que hoje eu passei o exercício em cima da hora e tudo mais. Mas aqui eu vou mandar o exercício com antecedência. Na verdade, vocês já sabem, né? O exercício vai ser basicamente isso aqui. Eu só vou escrever. Eu quero que vocês adicionem 3, 4 imagens, façam formatações nela e compartilhem comigo, tudo bem? Por quê? Aí eu vou saber que vocês estão conseguindo acompanhar. Beleza, tá todo mundo concordando que é menos conteúdo. Para a aula de hoje, vocês já querem fechar ou vocês querem que eu mostre mais um tópico? Porque na verdade eu já cumpri o que eu tinha planejado. Olha. Até onde eu tinha planejado, na verdade fecha agora com esse exercício prático. Eu tinha pensado numa forma da gente colocar na aula. No caso, eu queria que vocês projetassem a tela de vocês. Eu vou pegar um aluno só aleatório para a gente fazer esse exercício. Quem se disponibiliza para fazer o exercício agora? Quem que está no computador e queira fazer o exercício? Quem fizer de uma vez não precisa mandar depois, tá bom? Porque é exatamente a mesma coisa que eu pedi.
Quem que é aí que tá fazendo? Vamos lá, quem tá fazendo a aula no computador? Só para mim saber. Kelly, você tá fazendo aula no computador, Kelly? Sim. Beleza, então. Pode projetar a sua tela, Kelly. Eu vou parar de projetar a minha para você projetar a sua, tá bom? Ok, Kelly. Aí agora você pode clicar aqui nesse íconezinho, olha, de projeção, apresentar agora. Clica e pode começar aí que eu vou te ajudando e também, né, já vai tirando as dúvidas dos alunos. Ó, vou mostrar aqui para você, Kelly. Vou apresentar minha tela de novo. Ó, na hora que você começar a projetar, na hora que você, né, clicar, você vai clicar nesse íconezinho aqui, olha. Na hora que você clicar, vai abrir uma notificação aqui. Você clica na sua tela, que aí você vai conseguir apresentar, tá bom? Tá bom. Aí, Kelly, só uma dica, parece que você está usando dois dispositivos. Um dos seus dispositivos, abaixa o volume dele no zero, para aí você não ter microfonia, porque senão é como se você estivesse falando em um microfone, escutando pelo outro alto-falante, aí fica esse ciclo sem fim, que aí dá esse eco. É só você pegar um dos seus dispositivos que você está ouvindo, no caso parece que você está com o telefone e com o computador. Pega o seu telefone ou o seu computador e zera o volume, que aí na hora que você falar pelo outro... O meu celular já tá zerado. Mas você... Eu vou fazer o contrário, peraí. Isso, zera o computador e abre o áudio do microfone, que aí a Tá. gente consegue te ouvir sem microfonia. Oi, boa tarde, tudo bem? Aqui, eu passei seu número pro Décio, um cliente, ele já olhou o sítio, ele gostou muito, falou que vai fechar o contrato com você aí. Eu já mostrei pra ele agora, tá? Eu passei seu número, vai entrar em contato. Agora deu. O cliente, às 16 horas, não veio não. Estava marcado hoje para as 16 horas. Ele Agora deu? agora, falou que vai te chamar e vai fechar o contrato, tá bom? Não, não sei. Gostou muito. Certinho, Kelly? Certinho? Deu? Beleza. Deu? Deu aí? Pode projetar a sua tela. Peraí. Clica no botãozinho de projetar, clica na sua tela e clica no OK. Eu já até comecei a fazer aí, tá vendo? Tá me ouvindo? Ótimo, você já estava fazendo junto com a gente, perfeito. Aí, Perfeito. tabela que estava fazendo também. Ótimo, já adicionou a tabela. Faz o seguinte, cria para mim um novo documento. Ah, tá. Não. Pode pegar aquele texto mesmo? Você quer que faça o quê? Agora eu quero que você adicione a imagem das 4 formas que eu mostrei. Peraí. Deixa eu ver se eu vou lembrar. Peraí. Ok. Para mim colocar outra aqui embaixo. Assim. Isso. Essa daí você fez por upload. Coloca uma de pesquisa na web. Isso. Pessoal, quem tiver no computador também vai acompanhando do mesmo jeito. Que aí depois a gente pode projetar aqui a tela de vocês, tá bom? O objetivo desse final da aula é justamente isso. Fazer um exercício prático. Ok.
Agora eu quero que você adicione uma do seu Drive, se você tiver uma imagem no seu Drive. Deixa eu ver se eu tenho lá, não lembro. Ah, tem essa aqui. Ótimo. Essa é a mesma lá de cima? Deixa eu ver. É a mesma, é que eu tinha feito um teste com ela. Ah, não, sem problema. Faz o seguinte, então. Adiciona agora uma por link. Deixa eu ver se você Tá. pegou. Tô até com o negócio aberto aqui. Uhum. Ó, bacana, você já pegou um banco de imagens, o Adobe Stock, ótimo. Aí tem muitas imagens bacanas. É, Copiou o endereço. Ok. tô perdida aqui. Perfeito. Agora eu quero que você deixe essa imagem para mim um pouco transparente. 30% transparente. Meu mouse tá meio esquisito, peraí. É aqui mesmo? E sim. Opções de imagem. É isso. Aqui. Ajuste. Assim? Isso mesmo. Uhum. Agora pega essa imagem da floresta e adicione uma rotação nela de 90 graus. Ok. Ou posso vir por aqui também, né? Pode vir por aí. Certinho. Isso. Lembrando que se você clicar 4 vezes, você vai dar uma volta completa e ela vai voltar para a mesma Isso. posição. Uhum. Perfeito, então. Agora nessa imagem aí da floresta, adiciona um filtro verde nela. Ótimo, perfeito. Para a gente finalizar então, para você vai poder parar de projetar. Eu quero uma borda com 3 pontos de espessura azul. Tá. Não, Deixa eu lembrar aqui onde que é. Peraí. Não. Não, esqueci. quem sabe falar onde que tem que ir? Quem quer dar uma sugestão aí? Pode ser no microfone, pode ser no chat. Aqui. Mas tem um atalho, né? Aqui. Isso, é a mesma coisa. Uhum. Com 3? 3 pontos. Isso. Pronto. Ok, só que eu quero essa borda azul. Ah, tá. Azul. A cor aí eu esqueci mesmo. Aí nesse lapisinho do lado da borda. Ah, tá. Ó, eu pus na de baixo. É por causa que estava selecionada de baixo. Ah, é? É porque você... Ah, é mesmo, é. Eu saí dessa aqui e selecionei de baixo. Eu não vou mais personalizar. Isso. Acho que ficar minha toda hora botar tudo bem. Pra mim tirar ela aqui, nenhuma. Isso. Pronto? Perfeito. Uhum. Pessoal, vocês acompanharam como que a Kelly tá fazendo? Entendeu direitinho? E como que faz para salvar o documento feito? Como que faz para o quê, Dalva? Salvar ele. O documento Google, ele é salvo automaticamente. Quando você cria ele já está salvando. Ah, sim.
Igual, por exemplo, esse documento que ela criou agora está como documento sem título. Porém, Kelly, no lugar de documento sem título ali, coloca assim, teste imagens, na esquerda. Ótimo. Agora, clica no ícone do Google Documentos para você voltar para os seus documentos. Você vai observar, Dalva, que o último documento dela já está salvo lá, olha, o teste de imagens. Ah, sim. Bacana demais, não é? É, Tranquilo. Perfeito, então. Quem mais gostaria de estar projetando para fazer esse exercício com a turma? Quem aí está no computador? Ou talvez todo mundo estiver no telefone, ok. Quem estiver no computador, gente, não precisa ter vergonha. A aula é justamente para a gente participar mesmo, para a gente ter essa interação. Nas próximas aulas eu vou estar buscando fazer mais isso. Vocês estarem projetando. Pode interromper, pode parar sua gravação. Pode parar. Beleza, Kelly, obrigado. Eu vou Por estar nada. buscando vocês estarem participando mais para a gente terem essa interação maior. Quem aí pode estar projetando? Sueli, Marlene. Se a gente consegue projetar no celular? Consegue, porém você vai ter uma visualização do celular, né? É uma visualização menor. O ideal aqui é que seja uma visualização de computador, porque é a visualização que a gente busca aqui, né? No caso, Suzano, você está assistindo a aula pelo telefone, correto? Ok, você está no celular. No caso, você pode deixar para estar treinando depois e me mandando. Você, no caso, tem um computador para estar fazendo esse exercício? Perfeito, então. A Suzane não tem, a Sueli tem. Ô, Suzane, pelo telefone você até consegue fazer, mas é igual eu expliquei, você não tem uma visualização tão boa do conteúdo. Mas se você talvez conseguir, né, um computador de um amigo, um computador de alguém emprestado, você pode talvez estar praticando, porque é só você acessar a internet, acessar a sua conta Google, que aí você tem acesso ao material. Tá bom, a Sueli tá no telefone. Dalva, você tá no computador? Ou você tá no telefone também? eu tô no computador. Você poderia projetar pra gente acompanhar você fazendo o exercício? Vamos? Perfeito, então. A hora que você quiser, tá bom, Dalva? Assim, eu cliquei aqui, aí apresentar tela inteira, uma janela, um guia. Pode apresentar a tela inteira. Aí, compartilhar. Isto. Vocês estão vendo? Ainda não. Você clica a tela inteira. Aí o botãozinho compartilhar ele tá cinza, não tá? Sim. Você tem que clicar na sua telinha onde que tá aparecendo aqui a chamada, onde que tá assim, ó. Quando você clicar ela vai ficar azul. Aí você clica em compartilhar e você vai começar a compartilhar. Então, o meu eu não consigo. Os tá e cancelar que tá uma luzinha. É por causa que quando você clica em compartilhar, ele aparece assim, ó, compartilhar toda a tela. O aplicativo do Chrome quer compartilhar o conteúdo da sua tela com, é isso que tá escrito? Não, o aplicativo quer compartilhar isso. Ok, aí tá aparecendo um quadradinho com a tela da chamada agora, não é? Sim. Clica nesse quadradinho.
Ficou uma bordinha azul em volta dele? Fica- Agora, olha se você consegue clicar no botão compartilhar. Ah, sim, agora sim. Agora tem que compartilhar. Perfeito, então. Pode ir no Google Documentos e fazer a mesma coisa que a Kelly fez. Tá. É. Você vai ali. Não, você não precisa vir pelo Gmail, não. Mas pode ser. Ó, vai ali nos Google Apps. Ah, tá. Você vai trocar de conta? Não, poderia fazer na sua conta normal também. Clica ali nos Google Apps. Deixa eu ver aqui. Aí agora. Aqui. Isso. Desce, acha a opção de documentos. Documentos. Aí. Documento em branco. Ok. Aí é que estão vendo, né? Sim. Tá. Agora, inserir imagem. Uhum. No web. Você pode começar com. Pode ser na web também. Aí você escolhe um tema para uma imagem. Deixa eu ver. Animais. Perfeito. Ai. Os Ótimo. Não. copiar a imagem. Não. Não? Clica na imagem que você quer colocar. Ai, puxa. Agora clica em inserir. Beleza. Pode fechar ali no X. Isso. Ok, agora essa imagem veio grandona, né? É um negócio que eu esqueci de cobrar, Kelly, mas eu acho que ela pegou. Essa imagem você não consegue arrastar ela, né? Ela tá travada. Coloca para nós o alinhamento que você consegue mexer nela. Você lembra como que a gente coloca? Como que eu mostrei? Não, aí você está alterando apenas o tamanho dela. Eu quero que você consiga mexer com ela. Jogar para um lado, jogar para o outro. Aí eu vou aqui. Opções de imagem. Isso. O seu opções de imagem não está aparecendo, é porque você está com zoom. Mas está vendo que tem 3 pontinhos ali? Isso. Opções de imagem. Ok. Você quer. Tá isso. Ajuste de texto. Ajuste de texto. Aí você pediu ajustar o texto ou dele mesmo? Pode ser o ajustar. Ajustar. Agora, na verdade é porque você está com muita opção de zoom. Diminui um pouco o seu zoom. Tá vendo que lá em cima tem um D? Isso. Isso, volta ele para o 100%. Ok. Beleza, então. Pode só sair disso aí. Ok. Agora, pega essa imagem e coloca ela um pouquinho mais para a direita para a gente. Clica nela e arrasta ela para a direita. Não, clica nela primeiro. Isso. Ok, você consegue arrastar ela agora. Beleza, primeira parte já foi. Agora eu quero que você coloque uma borda nessa imagem. Primeira coisa, clica na imagem que você quer colocar a borda. Isso, não precisa ir nessa guia não. Tem uma opção ali na própria tela que você já está. Agora sumiu. Como que eu posso? Eu vou. Imagem de baixo. Oi? Descendo aqui. Não é aí não. Pode, na verdade, eu não vou falar para você fechar as opções de imagem, que daqui a pouco eu vou pedir uma coisa que está aí. Olha naquela barrinha na parte de cima ali, perto de opções de imagem.
opção de imagem. Perto aí, olha se aí tem uma opção de colocar a borda. Tem linha de borda, espessura de borda. Isso, espessura de borda. Beleza, pode colocar uma borda de 4 pontos. Ok, e na cor vermelha. Perfeito. Agora eu quero que você recorte a parte direita dessa imagem para ficar mais perto ali do nariz do animal. Clica na imagem. Isso, não precisa clicar com o botão direito não. Só clicar nela. Agora, onde que está a opção de cortar? Se a gente descer aqui, vai encontrar ela. Vai não. Ela vai estar lá perto de onde você colocou a borda. Ó, cortar, olha. Ó, vai um pouquinho pro lado, direita. E um pouquinho mais. Aí, olha, cortar a imagem. Vai cortar. Isso, perfeito. Clique em Enter. Perfeito, você cortou a imagem no tanto que você precisava. Agora eu quero que você adicione uma imagem do seu computador. Tá. Vou tentar. No meu computador, não tô lembrando aqui se eu tenho alguma. Tudo bem, então. Agora eu quero que você adicione uma por link, então. Do computador não precisa colocar, não. Primeira coisa, você vai precisar do link da imagem, onde que a imagem está. Eu tenho que procurar lá no Google. Isso. Você pode usar uma daquelas bibliotecas que eu mostrei também. Abre uma nova guia no seu computador. Não, uma nova guia no seu computador, meu bem, não dos documentos. Vai uma nova guia, não, ali ó, clica no maisinho, como se você fosse fazer uma pesquisa. Isso, pode deixar daí aberto. Você vai fazer uma pesquisa, uma nova pesquisa. Não, lá em cima, ó, lá em cima. Não tem um mais lá em cima? Do lado lá de documentos sem título? Na web. É uma pesquisa na web, você vai pesquisar uma imagem. Dava lá em cima. Olha a parte mais de cima do navegador. Lá em cima, não tem um mais? Aqui. Não. Lá em cima. Ó. Vamos subir o mouse. Sobe. Direita agora. Direita. Isso, sobe. Olha o maisinho ali, ó. Você abre uma nova guia. Só dá um Ctrl T então. Ctrl T. Aí você vai abrir uma nova guia. Perfeito. Agora pesquisa qualquer imagem aí. Só pra gente adiantar. Perfeito. Casa. Ótimo. Ok, vai em imagens. Não, vai em isso. Imagens. Ok. Pega o endereço dessa imagem, botão direito, copiar o endereço da imagem. Em cima, não, em cima da imagem. Isso. Não. Clica na imagem. Isso, botão direito. Copiar endereço. Ok. Volta lá no nosso documento. Aí agora eu faço o processo completo. Não.
Não. Como que a gente coloca uma imagem por link? Uma imagem via URL. Ah, Show, beleza. Agora eu quero que você deixe essa imagem para mim um pouquinho mais transparente. Diminui ali a opacidade dela. Calma, primeiro você clica na imagem, esse aqui. habilita as opções, isso. Não, não é ajuste de texto, não. Mas, Não. Não, você estava no lugar certo, é opções de imagem, só que não é ajuste de texto. Fecha essa opção de ajuste de texto ali, ó. Isso. É ajustes. Isso. Aí, agora aumenta um pouco a transparência. Você vai observar que a imagem ela vai sumindo, ela vai ficando mais clarinha e tal. Show de bola. Show de bola. Perfeito, então. Se depois eu passar um exercício pra você fazer isso aí, você já pegou, não já? Sim. Ok, então. Tá certinho. Pode parar de projetar sua tela. É só você clicar ali, ó, tá vendo? Interromper compartilhamento. Escrito aí na sua tela? Ok. Show de bola, pessoal. Mais alguém quer fazer uma última vez para a gente finalizar a aula? Ou já podemos finalizar aqui? Ok. Mais ninguém quer, não? Deixa eu ver mais quem tá na chamada aqui. Marlene, Thales, Jaqueline. Ninguém quer, não, pessoal? Tudo bem, então. Só vendo as meninas fazendo, eu acabei lembrando que eu esqueci de falar sobre a espessura de borda. Espessura de borda não, é a linha da borda aqui no caso, ó. Vou dar um exemplo. Adicionei aqui uma imagem, né? Aí, além da opção da opção de cor de borda e da espessura, a gente tem também as linhas. As linhas, no caso, seria, vamos supor, em vez de eu colocar uma linha simples, né? Eu poderia colocar uma linha pontilhada, que no caso seria aqui seria várias bolinhas, ou no caso tracejada, né? Quanto maior for a espessura, mais tracinhos vão ter. Menos tracinhos vão ter, mas mais aparentes. Se eu colocar uma borda bem maior, fica esses traços bem maiores. Então, se o seu objetivo é colocar borda tracejada, você tem essas opções aqui, ok? Eu acho que com isso a gente já pode finalizar a aula de hoje, tudo bem? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode estar me mandando lá no WhatsApp. Tem que colocar uma imagem aqui, não estou conseguindo. Professor, estou na dúvida como é que coloca uma borda, como é que muda a cor da borda. Pode estar me chamando lá. Eu agora vou estar optando por essas aulas com menos conteúdo, mas mais dinâmica, igual eu vou sempre estar pedindo para alguém estar fazendo um exercício prático, que aí às vezes tira a dúvida de outra pessoa, vocês praticam. O meu objetivo é que cada vez mais alunos participem, tudo bem? Então assim, quem está com vergonha, quem está meio sem graça, não precisa ficar preocupado. Aqui é um ambiente de aprendizado, é um ambiente onde vocês tirem dúvidas, é um ambiente que vocês perguntem mesmo. Gente, não existe pergunta boba. É uma coisa que vocês têm que entender. Não existe pergunta boba. Qualquer pergunta é válida, tudo bem? Agradeço aí pela presença de hoje. Caso alguém não tenha feito o primeiro exercício, entra lá, faz o primeiro exercício, me manda no e-mail. Vou mandar um outro exercício. Peço que vocês façam esse segundo também. Quem não preencheu o formulário, preenche lá, tá bom? Então é isso.
Boa noite, fiquem com Deus, bom descanso e aguardo vocês na semana que vem, tá bom? Ok, boa noite. Um abraço, pessoal. Ok, boa noite.